Integração News. Fala aí, galerinha, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo produzido pela Integração News, e a partir de agora a nossa equipe vai trazer até você o calendário de eventos do Comitê Paralímpico Brasileiro para o ano de 2026. Você vai saber as datas, os eventos, os locais, enfim, tudo o que será promovido pelo CPB na próxima temporada a partir de agora aqui em nosso canal do YouTube. Por isso, fique com a gente e acompanhe mais este informativo do Paradesporto com a Integração News junto com você no esporte paralímpico. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. O Comitê Paralímpico Brasileiro, por meio da sua Diretoria de Esportes de Alto Rendimento, divulgou no último dia 17 de dezembro o seu calendário de competições nacionais e eventos para a temporada de 2026. O documento divulgado traz as competições nas 4 modalidades em que a entidade atua como confederação, que são o atletismo, o halterofilismo, a natação e o tiro esportivo. O calendário também contempla os eventos organizados pela Diretoria de Desenvolvimento Esportivo, como as Paralimpíadas Escolares e o Festival Paralímpico. Em 2026, o Meeting Paralímpico vai percorrer todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, levando provas para os atletas do alto rendimento, para atletas em idade escolar e também universitários, ex-militares e também agentes das forças de segurança. As primeiras etapas do evento acontecerão no dia 11 de abril. A última etapa está programada para 8 de agosto em São Paulo. O CT Paralímpico vai receber a primeira fase do Circuito Paralímpico de Halterofilismo. Depois teremos a estreia do atletismo com a fase internacional do Circuito Paralímpico. A natação vai estrear no dia 19 de junho com sua primeira fase nacional. No segundo semestre, o calendário reserva como um dos principais destaques o Festival Paralímpico, que apresenta de forma lúdica o esporte paralímpico para crianças com e sem deficiência. No calendário internacional, o destaque fica por conta dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina na Itália e também a disputa dos Jogos Para-Sul-Americanos em Valledupar, na Colômbia. Você está gostando do nosso conteúdo? Se ainda não se inscreveu aqui no canal da Integração News, então gentilmente dá aquela moral pra gente e clique em inscreva-se neste canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Para você que já é inscrito, divulgue para seus amigos, seus familiares, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, para aquelas pessoas que estão em busca de conteúdos do Paradesporto, para que elas conheçam o nosso trabalho. E claro, não se esqueça também de gentilmente deixar aquela marcação gostei, aquele like bacana e esperto para você fortalecer o nosso trabalho e a plataforma do YouTube entender a relevância do nosso conteúdo. Vamos trazer então aqui para você todas as datas então do calendário de eventos e competições do Comitê Paralímpico Brasileiro para o ano de 2026. Nós vamos ter entre os dias 25 a 31 de janeiro em São Paulo a primeira etapa do Camping Escolar Paralímpico. Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março em São Paulo acontece a primeira fase do Circuito Paralímpico de Halterofilismo. Lembramos que essas datas elas estão sujeitas à alteração e quaisquer mudanças de datas ou até mesmo de locais serão informados no site do Comitê Paralímpico Brasileiro. Entre os dias 6 e 15 de março, em Milão Cortina, na Itália, acontecerá os Jogos Paralímpicos de Inverno. Entre os dias 31 de março e 2 de abril, em São Paulo, teremos o Circuito Paralímpico Fase Internacional de Atletismo. No dia 11 de abril, nós teremos em Rio Branco, no Acre e Belém, no Pará, as primeiras etapas do Meeting Paralímpico. Na mesma data, acontecerá o Circuito Escolar Paralímpico com as modalidades de tênis de mesa, bocha e esgrima em cadeira de rodas. Entre os dias 12 e 19 de abril, na Unifa, do Rio de Janeiro, acontecerá a primeira fase do Camping Paralímpico de Tiro com Arco e Tiro Esportivo.
No dia 25 de abril, em São Luís, no Maranhão, teremos o Meeting Paralímpico. Na mesma data, acontece mais uma fase do Circuito Escolar Paralímpico em São Paulo, com as modalidades de natação e triatlo. No dia 9 de maio, em Teresina, no Piauí, e Porto Velho, em Rondônia, acontecerá a etapa do Meeting Paralímpico. No dia 16 de maio, em Boa Vista, Roraima e Fortaleza, no Ceará, acontece também o Meeting Paralímpico. No dia 23 de maio, em Manaus, no Amazonas e Cuiabá, no Mato Grosso, além de Natal, no Rio Grande do Norte, acontecerá o Meeting Paralímpico. No dia 30 de maio, em João Pessoa, na Paraíba e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acontece a etapa do Meeting Paralímpico. No dia 6 de junho, em São Paulo, acontecerá o Circuito Escolar Paralímpico com a modalidade de atletismo. Nos dias 12 e 13 de junho, em São Paulo, o Circuito Paralímpico da primeira fase nacional de atletismo. No dia 13 de junho, em Brasília, no Distrito Federal e Macapá, no Amapá, acontece o Meeting Paralímpico. Nos dias 19 e 20 de junho, em São Paulo, acontecerá a primeira fase do Circuito Paralímpico, a fase nacional da natação. Entre os dias 19 e 21 de junho, no Rio de Janeiro, acontecerá a primeira fase do Circuito Nacional de Tiro Esportivo. No dia 20 de junho, em Recife, no Pernambuco e Palmas, no Tocantins, acontece o Meeting Paralímpico. No dia 27 de junho, em Goiânia, no estado de Goiás, e Maceió, em Alagoas, acontece a etapa do Meeting Paralímpico. No dia 4 de julho, em Aracaju, no Sergipe e Belo Horizonte, Minas Gerais, acontece o Meeting Paralímpico. Entre os dias 5 e 12 de julho, em Valledupar, na Colômbia, acontecem os Jogos Para-Sul-Americanos. Entre os dias 12 e 19 de julho, em São Paulo, a segunda fase do Camping Paralímpico com tiro com arco e o tiro esportivo. No dia 18 de julho, em Curitiba, no estado do Paraná, e Salvador, na Bahia, acontecerá o Meeting Paralímpico. Nos dias 18 e 19 de julho, em São Paulo, acontece a segunda fase da etapa nacional do Circuito Paralímpico de Halterofilismo. Entre os dias 19 a 25 de julho, em São Paulo, acontece o Camping Escolar Paralímpico, a segunda fase, com vários esportes. No dia 25 de julho, em Florianópolis, Santa Catarina e Vitória, no Espírito Santo, acontece a etapa do Meeting Paralímpico. No dia 1º de agosto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, também acontecerá o Meeting Paralímpico. Entre os dias 6 e 8 de agosto, em São Paulo, acontecerá a última etapa do Meeting Paralímpico, encerrando o calendário que percorreu então todos os estados brasileiros. Nos dias 14 e 15 de agosto, em São Paulo, acontece a segunda fase nacional do Circuito Paralímpico de Atletismo. Entre os dias 15 e 17 de setembro, também em São Paulo, acontecerá o Campeonato Brasileiro de Jovens de Atletismo. Nos dias 18 e 19 de setembro, em São Paulo, acontecerá a segunda fase do Circuito Paralímpico Nacional de Natação. No dia 19 de setembro, acontecerá o Festival Paralímpico. Entre os dias 15 e 17 de outubro, em São Paulo, vai acontecer o Campeonato Brasileiro de Jovens de Natação. No dia 17 de outubro, em São Paulo, está programado o Circuito Escolar Paralímpico com a modalidade de badminton. Entre os dias 18 a 25 de outubro, em São Paulo, vai acontecer a terceira fase do Camping Escolar de Tiro Esportivo e Tiro com Arco. Nos dias 25 e 26 de outubro, em São Paulo, acontecerá as Paralimpíadas Universitárias. Entre os dias 12 e 14 de novembro, em São Paulo, teremos a disputa do Campeonato Brasileiro de Atletismo. Entre os dias 13 e 15 de novembro, no Rio de Janeiro, acontecerá o Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo. Entre os dias 18 a 20 de novembro, acontecerá a primeira semana das Paralimpíadas Escolares. Depois, de 25 a 27 de novembro, acontecerá a segunda semana das Paralimpíadas Escolares, assim como foi feita na edição
deste ano de 2025, elas serão 2 semanas então de duração, 2 etapas das Paralimpíadas Escolares, a sua etapa nacional. Entre os dias 4 e 6 de dezembro, em São Paulo, vai acontecer o Campeonato Brasileiro de Halterofilismo, e entre os dias 7 e 9 de dezembro, teremos o Campeonato Brasileiro de Natação, e no dia 10 de dezembro, o último evento do ano, será a realização da 15ª edição do Prêmio Brasil Paralímpico no CT Paralímpico em São Paulo. Este, portanto, é o calendário completo do Comitê Paralímpico Brasileiro para os eventos nacionais de 2026. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, através do seu site oficial cpb.org.br. Com mais um conteúdo informativo para o canal da Integração News, falou o repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.